Olá, eu sou Edir, especialista de produto e manejo de solo, e hoje vamos falar com você sobre o Cutro, o nosso rolo faca. Uma das características do Cutro é a alta velocidade operacional, que é a partir de 16 km por hora até 25 km por hora. Outro ponto interessante dele é o seu dimensionamento, que pode ser de 3 metros de largura até 18 metros de largura, sendo assim o maior e o mais rápido rolo faca do mercado. Característica importante dele também é relacionada a seu peso, sem a necessidade de lastros para realizar o processamento de palhada ou de plantas de cobertura. Algumas características que temos que observar em relação ao trator no qual vai tracionar o equipamento. No caso desse aqui, que é um Cutro 12TC, que significa que é um equipamento de 12 metros de largura, há uma necessidade operacional a partir de 260 CV até 300 CVs. Por que dessa indicação de necessidade energética, de necessidade de potência? Em virtude da alta velocidade no qual o equipamento vai operar. Não podemos esquecer que o Cutro trabalha numa faixa de 16 até 25 km horários. Então, dependendo de relevo e tipo de elevação, haverá uma necessidade de cavalagem um pouco maior em função a isso. Lembrando que é um equipamento extremamente leve, por isso o seu consumo passa a ser menor, mas a necessidade de uma alta velocidade é sempre prioridade para o seu bom funcionamento. Outra característica sobre a questão hidráulica é principalmente sobre a necessidade de VCRs, de pontos de engate hidráulico no trator. Há uma necessidade de 3 VCRs para o bom funcionamento, ou para o funcionamento completo desse equipamento. Todas as conexões hidráulicas e mangueiras hidráulicas dos equipamentos Horse são identificados, assim como o positivo e negativo, e também a descrição de cada dispositivo no qual vai estar atuando hidraulicamente. O posicionamento de trabalho, quando é realizado no Cutro, a partir do momento que se abre as asas dele e posicionado em trabalho, é realizado em flutuação, com exceção da pressão, que é direcionada principalmente em função dos rolos. A pressão de trabalho dos rolos vão de 50 a 100 bar. Quando alteramos a pressão em função dos rolos no Cutro, principalmente dependendo da quantidade de material orgânico no qual ele vai processar, ou que existe na área. Aumentamos a pressão em função do maior volume de palha. Aumentando a pressão, você aumenta a rigidez do equipamento, aumentando o seu potencial de processamento de palhada dos rolos em relação ao solo. É uma característica que esse equipamento tem em função da alta velocidade que é desempenhada durante a operação para criar robustez e evitar danos ao equipamento durante a sua operação. Ele é equipado também com acumuladores de pressão, que após o direcionamento de pressão a 150 bar, eles passam a atuar sobre toda a extensão do equipamento, eliminando qualquer risco de quebra ou de trincas que possam acontecer. Nos modelos de arrasto ou modelos a partir de 12 metros de largura de trabalho, nós temos a válvula de segurança que é chamada válvula campo-estrada. Posicionado a máquina em largura de trabalho, que é de 3 metros, assim como no Joker, você posiciona a alavanca em posição de transporte, evitando que acidentalmente, se for movimentar algum pistão hidráulico, que ele atue durante o transporte. A transferência de peso no Cutro acontece hidraulicamente através de 2 pistões traseiros, onde consegue transferir todo o peso que existe no chassi por toda a sua extensão, mantendo toda a área de contato com a mesma pressão sobre o solo. Lembrando que todo o sistema possui acumuladores, no qual evitam algum tipo de problema pelo fato do equipamento trabalhar em alta velocidade. O ponto principal do Cutro, do nosso rolo faca, é o seu sistema de rolo. O rolo possui dimensionamento de 30 centímetros de diâmetro. É composto por 6 lâminas, sendo dupla atuação dele sobre o solo, tanto na dianteira como na traseira. Lembrando, o posicionamento das lâminas são em cruz, são cruzados, o que impossibilita que a lâmina traseira passe no mesmo ponto onde é que a lâmina dianteira passou. Isso multiplica os pontos de contato das lâminas sobre o material no qual ele vai ser processado.
característica importante relacionada à robustez dessa máquina está aqui na situação dos amortecedores de borracha, além da proteção hidráulica que já comentamos anteriormente. O sistema de suspensão de borracha, além da proteção, aumento de robustez no equipamento, ele também permite que ambos os rolos trabalhem e copiem todo o micro-relevo e ondulações que podem acontecer sobre o solo. Em nenhum momento, nenhum dos rolos fica sem contato em função do sistema de borrachas, no qual ele passa a trabalhar e copiando o solo. Ponto importante é o sistema de rolamento, também livre de manutenção e livre de lubrificação, que é caracterizado. Nossas lâminas não têm necessidade de afiação, nem substituição através de lado. Ponto sobre fixação das lâminas e durabilidade está principalmente pelo formato no qual é acoplada sobre o rolo, onde é posicionada sobre toda a estrutura dele e não somente pelos parafusos. Os parafusos fixam apenas a lâmina e não são suportes para que ela atue sobre o solo. Os parafusos são apenas para manter a sua posição. Ela é acoplada e sustentada diretamente ao rolo. Isso é o que dá robustez e capacidade tanto de corte para trabalhar em alta velocidade e suportar impactos. Bom, esse é o Cutro TC. Uma informação que a partir desse ano, equipamentos abaixo de 12 metros serão nacionalizados, montados aqui no Brasil. Ok? Então, o equipamento, o rolo faca, o maior e mais rápido do mercado, com a tecnologia disponível com menor consumo. Um dos pontos fortes dos equipamentos Horsch é a transportabilidade. Assim como no Cutro, mantém a largura de transporte abaixo de 3,20 metros.